Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais um grande curso totalmente online, totalmente gratuito, onde eu vou ensinar você a produzir os melhores bolos de vitrine da sua vida. Isso mesmo, Mahara! Como assim tu vai me ensinar os melhores bolos? Eu não sei nem fazer uma massa ainda. Nessa primeira aula, a gente vai aprender o melhor pão de ló. Ponto. O pão de ló, você já vai saber fazer a melhor receita. Mahara, e decoração? Eu não sei nada de decoração. Olha aqui, tem alguns exemplos aqui do pouco que vocês vão aprender aqui durante o nosso curso. Tem bolo de vitrine de ouro branco. Esse modelo aqui, sonho de valsa, então, olha que graça, olha que lindo para que você possa fazer e vender muito bolo de vitrine. A gente tem também aqui, olha que lindo esse modelo aqui de bolo com nozes, gente, bolo de vitrine com nozes. Nozes é um ingrediente muito chique, né, que valoriza muito o nosso produto, então é interessante vocês também aprender a trabalhar com as nozes. E temos variedades de bolos que vocês podem fazer depois que vocês aprenderem todas as técnicas dos melhores bolos de vitrine. Gente, antes de eu começar essa aula, eu quero pedir para que vocês assistam até o final, tá? Não fiquem ansiosos, porque depois, qualquer dúvida que surgir, ingrediente, quantidade, todas essas dúvidas vocês vão poder tirar com os nossos administradores dentro dos grupos de WhatsApp. Não saia do grupo para não perder nenhuma aula que será liberada durante o decorrer desta semana. Eu estou muito ansiosa e muito animada para que vocês coloquem em prática, porque não adianta eu ficar passando várias receitas se vocês não colocarem nada em prática. Nessa aula de hoje, principalmente também, vou pesar, né, as formas para poder falar para vocês a quantidade de massa em peso direitinho. Às vezes vocês querem mais detalhes ainda, então eu vou fazer isso, vou pesar as massas nas formas para falar para vocês. Vou mostrar aqui 3 tamanhos diferentes de formas para que vocês possam utilizar para os bolos de vitrine, que eu considero os melhores tamanhos, tá? Para você trabalhar, certo? Gente, hoje então, aula da nossa massa de pão de ló de chocolate, tá? Na nossa próxima videoaula vocês irão aprender recheio, tá? Vou trazer um recheio, uma mousse, tá? E também recheio de abacaxi maravilhoso para vocês fazerem o melhor bolo de abacaxi com coco da vida de vocês. Gente, sério, esse sabor é venda certa todos os dias, tá? É um dos meus preferidos. Então eu tô trazendo algumas novidades para esse curso, para que vocês já saiam aí na frente da concorrência se colocarem em prática, tá? Na nossa terceira videoaula, eu vou ensinar as 2 coberturas mais utilizadas, chantilly e glacê. Vocês sempre me pedem, Mahara, me ensina glacê, glacê, glacê. As pessoas pedem muito, né, que querem o sabor da infância, lembrar o sabor dos bolos de aniversário da infância, e só com glacê a gente consegue trazer essa memória afetiva para as pessoas. Então eu vou ensinar também um delicioso glacê, a melhor receita de glacê que eu já fiz até hoje, e vocês vão poder colocar em prática e utilizar nos bolos de vitrine. Na nossa aula 3 também vou falar sobre venda, vou mostrar para vocês a melhor estratégia de vendas para que você não só faça esses bolos de vitrine, mas que você venda. Não adianta vocês aprender a fazer os melhores bolos de vitrine se vocês não vão saber vender depois. Então se preparem, porque eu bolei uma estratégia rápida, de um passo a passo rápido, para que você consiga vender esses bolos de vitrine todo santo dia. Porque esse é o meu foco nesses cursos gratuitos, que vocês vendam, tá, gente? Não quero ensinar nenhuma técnica mirabolante para mais atrasar a produção de vocês do que ajudar a ir mais rápido essa produção. Então eu quero mostrar para vocês com qualidade o básico que funciona, o básico que vende, o básico, mas que seja extraordinário, que seja o melhor, porque é isso que o mercado está carente, de pessoas que façam o básico muito bem feito. As pessoas não conseguem mais hoje encontrar o básico bem feito. Então, se você souber fazer isso que eu vou ensinar, mas de maneira extraordinária, muito bem feita, eu tenho certeza que você já vai sair na frente da sua concorrência. Combinado? Então hoje vamos liberar a aula 1 aqui de massa. Já mais pro meio da aula, pro final, vou falar com vocês a respeito da nossa
do nosso super lançamento da nossa apostila bolos de vitrine. Vocês pediram muito uma apostila de bolos de vitrine com vários modelos, várias técnicas. Vai ter, então aguarda que eu daqui a pouco trago mais informações. Certo, pessoal? Então, bora começar a nossa receita. Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa receita, porque eu quero ser bem objetiva nesse curso, para que o nosso tempo seja bem utilizado, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou começar colocando na minha batedeira 5 ovos, tá? 5 ovos. Os ovos em temperatura ambiente, tá? Vamos colocar aqui 180 gramas de açúcar refinado. Mahara, pode ser açúcar cristal? Pode. Mahara, se eu quiser usar açúcar demerara, é a mesma quantidade? É a mesma. Se eu quiser usar açúcar mascavo, é a mesma quantidade? É a mesma, certo? Coloquei, bom, primeiro esses 2 ingredientes só, deixar os outros separadinhos aqui. Coloquei esses 2 ingredientes, o que a gente vai fazer? A gente vai bater agora. Eu tô usando uma batedeira planetária, tá? Você pode usar a sua batedeira planetária, ou se você não tem uma batedeira planetária, pode usar aquela batedeira de 2 garfinhos, sabe? De 2 ganchinhos, não tem problema. Vai dar certo também, certo? E agora eu vou ligar aqui esses 2 primeiros ingredientes em velocidade alta e vou deixar bater até que se misturem bem, se incorporem bem, tá? Então vamos lá, vou ligar a batedeira, velocidade alta, vou aumentando aos poucos. Bati por aproximadamente 2 minutos, olha como é que fica, tá? Cresce muito os nossos ovos e o nosso açúcar, ó. Vira um espumão, coisa mais linda, ó. Aqui a gente começa já criar toda a característica de um pão de ló mesmo, tá? Agora a gente deixa aqui, bonitinho, e vamos colocar de maneira intercalada e aos poucos a farinha e o cacau, tá? Então vamos lá, farinha de trigo. Vamos peneirar a farinha de trigo porque pão de ló é uma massa sensível, é uma massa leve e suave. Então é importante a gente peneirar a farinha quando se trata de pão de ló, principalmente pão de ló, tá? E o cacau também, certo? Então eu vou peneirar aqui minha farinha. Então vamos lá, farinha, a gente vai colocar 220 gramas de farinha de trigo, tá? Ai, Mahara, e eu posso fazer o pão de ló com aquela farinha que já tem fermento? Bom, gente, o pão de ló eu nunca fiz com aquela farinha, tá? Então você vai ter que testar. E o que eu sei é que quando a gente usa uma farinha que já tem fermento em sua composição, você não tem a necessidade, óbvio, de colocar fermento, aquela colherzinha de chá de fermento, tá? E pão de ló também, geralmente o fermento, ele é opcional, tá? Você não é obrigado a colocar o fermento, certo? Então, peneirei o meu fermento. Corta a parte, Léo. Peneirei a minha farinha. Agora, já vou aproveitar e vou peneirar o meu chocolate. Eu tô usando aqui o cacau. Então, eu falo cacau porque é o 100%, é purinho, não tem açúcar em nada aqui nessa composição. Então, vamos peneirar. O cacau, ele é mais danadinho ainda que a farinha. Essas bolinhas que ficam aqui, eu vou deixar de fora, tá? Então, recapitulando aqui, porque às vezes até eu mesmo posso fazer uma confusão. Vamos lá. 220 gramas de farinha de trigo peneirada, 30 gramas de cacau peneirado, certo? Agora a gente vai começar a acrescentar aqui na nossa massa um pouco de farinha e um pouco de cacau, bate. Depois vai acrescentando mais um pouco de farinha, um pouco de cacau e segue batendo. Pode bater agora na velocidade mais baixa, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência. Agora então, tá tudo peneiradinho, ó, liguei a batedeira, baixinha, vou começar a acrescentar a minha farinha de trigo. Ó, coloquei aqui farinha de trigo e vou colocando o cacau também, tá? Mahara, eu posso usar chocolate 50% cacau? Pode, com certeza. 70%
Pode. Lembrando que quanto a maior porcentagem de cacau na composição do chocolate, mais sequinho vai ficando. Eu tô usando o nível máximo aqui, tá? Então pode ser que a sua massa, se você usar o chocolate 50% de cacau, ela fica um pouquinho mais úmida que a minha, tá? Vou colocar mais um pouquinho do chocolate, do cacau, mais um pouquinho da farinha, mais um pouquinho tudo, mais um pouquinho tipo tudo. Vamos lá, vamos esperando a massa no tempo dela. Mahara, pão de ló batendo na batedeira, isso mesmo, porque a gente tem um ingrediente especial que entra no final para trazer toda aquela fofura da massa, né? A massa vai crescer novamente. Aqui ela dá uma baixada conforme a gente vai colocando a farinha e o chocolate, mas ela vai crescer novamente. Então deixa eu terminar de colocar o nosso cacau. Vou parar um pouquinho. Por quê? Porque, ó, só o motivo que vocês já viram aqui quando eu parei a batedeira, ó. Tem farinha presa aqui no globo. E tem cacau e farinha preso aqui, ó, no bal da minha batedeira. Então eu vou passar a minha espátula aqui raspando um pouquinho, para que eu não fique nada desperdiçado aqui. Nem massa, nem farinha, nem cacau, certo? Então a gente vai ter uma massa mais uniforme aqui. Deixa eu só puxar bem aqui da lateral. Depois a gente segue batendo normalmente, ó. Puxei, limpei ao redor do bal. Deixa eu ligar novamente a batedeira. Agora eu vou ligar um pouquinho mais rápido. Mahara, essa parte eu bato por quanto tempo? É só até misturar muito bem aqui a farinha e o cacau. Agora eu vou baixar a velocidade. Eu vi que tá bem homogêneo aqui dentro da minha batedeira já. Agora eu vou colocar aqui 90 ml de água. A água tá em temperatura ambiente. Coloco a água. Se a sua batedeira estiver muito rápida, você diminui um pouquinho, né, para não voar a sua massa para todo lado. Espera misturar um pouco, espera a água incorporar, penetrar nessa massa. E agora a gente vai colocar um último ingrediente secreto aqui. Mahara, tu não colocou o fermento ainda. Como eu disse, você tem a opção de colocar o fermento ou não colocar. Pode colocar o fermento, se você vai se sentir mais seguro que esse pão de ló vai crescer só com o fermento, você coloca o fermento, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou colocar o fermento hoje, vou colocar aqui 20 gramas de emulsificante, isso mesmo. Mahara, não vai deixar gosto no meu pão de ló esse emulsificante? Não. E o emulsificante, ele também é opcional nessa receita de pão de ló. Mas eu não posso mentir para vocês que ele faz total diferença no resultado final. Vai ficar diferente o pão de ló sem o emulsificante, tá? Então, coloquei o emulsificante, agora eu vou aumentar a velocidade da minha batedeira para a velocidade máxima e vou deixar batendo por 5 minutos. Se a sua batedeira é mais fraquinha, mais antiguinha, pode deixar batendo por uns 7, 8 minutos, não tem problema, tá? O importante é que a massa, ela, depois que a gente coloque o emulsificante e deixe todo esse tempo batendo, fique uma massa bem crescida e bem fofona, tá? Então vou aumentar e vou deixar bater. Bom, pessoal, terminei de bater. Olha como é que fica a nossa massa. Bem maravilhosa, olha. Bem fofona. Olha como cresce com o nosso emulsificante, tá? Então, é importante o emulsificante. Ai, Mahara, o Emustab pode ser? Pode ser também, eles têm praticamente a mesma função, tá? Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui as formas, tá? Eu indico essa forminha aqui, que é aquelas forminhas, o pessoal chama formato da caixa de leite, sabe? Tamanho da caixa de leite. Então, essa forminha aqui. Não poderia faltar, claro, essas forminhas menores, né? Que é as forminhas de 14 centímetros por 5 de altura. É a que eu mais gosto de utilizar, certo? Porque 5 centímetros de altura, eu ganho tempo na minha produção, porque o bolo ele assa mais rápido, as massas assam mais rápido, né? Eu ganho economia, porque a massa que assa mais rápido
né? Fica menos tempo no forno, então forno menos tempo ligado é economia pro meu bolso, tá? E também eu tenho essas formas aqui de 17, tá? Essa daqui é de 7 de altura, tá? Mas eu peguei ela pra mostrar pra vocês que o tamanho de 17 também é um tamanho que fica muito bonito e muito clean para os bolos de vitrine, principalmente aqueles mais baixinhos, tá? Que daí baixinho e muito pequenininho fica estranho. Então, esse tamanho aqui, se você for utilizar do bolo de vitrine, por exemplo, que vai levar só uma camada de recheio, eu acho que esse tamanho aqui é melhor, tá? Mas vai depender também da encomenda que você vai receber, da quantidade de pessoas, né, que é esse bolo, que é esse pedido, certo? Então, esses 3 tamanhos de forma eu acho legal. Eu vou usar aqui hoje na nossa aula esses 2 tamanhos aqui, tá? Essa daqui, então, 18 por 11. Essa daqui, então, 14 por 5, tá? 18 por 11 aqui, tá, gente? 18 por 11, tá? Ela é uns 7 centímetros, 6 centímetros. Ela é um pouquinho mais altinha que essa daqui, tá? Mas eu prefiro a de 5 centímetros de altura. Eu tô aqui com a minha balancinha digital. Uma balancinha digital é bem importante, né? Ai, Mahara, se tu pudesse falar o que eu preciso ter para começar com os bolos de vitrine, é forminha, balança e a batedeira, né? Que é o que você mais vai utilizar. E claro, umas panelinhas multiuso também sempre serão bem-vindas. Eu vou untar as minhas formas, mais focando o desmoldante no fundo. Pão de ló, ele precisa ir se agarrando na forma, tá? Quanto mais ele vai se agarrando na forma e não desgruda, mais retinho ele vai ficar. Então, eu coloco o desmoldante, mas eu foco mais no fundo. Pode pegar um pouquinho nas laterais, mas eu tento focar mais no fundo. Depois a gente passa uma faquinha e tira, tá? Mahara, eu não tenho desmoldante, eu posso usar papel manteiga? Pode, papel manteiga para pão de ló também é excelente. Mahara, não tenho nenhum nem outro. Então você vai usar lá o método que a nossa avó utilizava antigamente, que a minha mãe utilizava, que é passar a manteiga em toda a forminha, ou a margarina, né, na falta da manteiga, e vai enfarinhar, ó. Bota a farinha, muito eu fiz isso, minha gente, muito. E ó, nunca é desperdiçado um pingo de farinha, porque essa farinha que saiu daqui vai direto para outra forma de novo. E assim você vai untando todas as suas forminhas, tá? Eu vou usar o desmoldante porque é mais prático. Então vamos lá. Espirro aqui. Mahara, rendimento dessa massa. Tu falou que ia falar. Segura a ânsia aí. Como aqui na retangular tem os bicos, os cantinhos são mais chatos, aí eu coloco um pouquinho mais de desmoldante, porque o cantinho da forma retangular, ele é danadinho para fazer grudar a massa e a gente não conseguir desenformar, tá? Mas, olha esse pulo do gato, vocês sabiam que quando a massa gruda muito dentro da nossa forma, a gente consegue tirar? Eu fui uma pessoa que muitas vezes, quando eu tava fazendo massa, assim, ó, uma grande produção de massa, o que que acontece? Tá na produção fazendo 1001 coisa ao mesmo tempo, eu tinha várias forminhas, né, do mesmo tamanho, eu esquecia de desenformar aquela massa naquele momento. Tirava do forno, dava aqueles 3, 4 minutinhos e eu esquecia de desenformar. Aí quando eu ia desenformar, já fazia uns 20 minutos que a massa tava lá dentro da forma. E aí ia fazer isso aqui, ó, para tirar a forma, passava a faquinha e nada. Se você ficar forçando demais o que tá muito grudado, tem chance de você quebrar a sua massa, puxar a massa, ficar aquele buracão preso aqui na forma. Quem nunca, né, gente? Quem nunca aconteceu isso? Aí fica aquele pedaço de massa grudado na forma. Ai, gente, dá uma raivinha nessa hora. Então, o que você faz? Você vai ligar o bico do fogão, tá? O bico do fogão. E vai colocar a sua forminha ali por uns 5 ou 10 segundos. Gente, não vai também esquecer, porque daí você vai estragar a massa de queimada mesmo, né? Então é 5, 10 segundos, coloca a forma ali, ó. Ela vai aquecer, você tira e a sua massinha vai, ó, se soltar na mesma hora, tá? Então, se tiver esse problema, não fique lá se matando, forçando a forma. Desculpa. Não fique se matando, forçando aqui, ó, pra sair a massa, porque você vai estragar a sua massa, pelo amor, tá? Então, vamos lá. Untei aqui
Então, eu vou colocar a minha forminha aqui. Bota a forminha. Depois que você coloca a forma que você vai utilizar, você aperta na tare. Tá escrito tare aqui na minha. Quando eu levantar, já vai diminuir o peso da minha forma, tá? Então, coloco aqui de volta. Agora, eu vou colocar a minha massa para falar para vocês o peso certinho aqui dessa forma. Eu não uso assim, tá, gente? Eu era a confeiteira do olhômetro, mas eu sei que vocês, às vezes, querem padronizar, né? Principalmente se tratando de bolos de vitrine. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui até onde eu sei que eu tenho que colocar de massa de pão de ló, para falar para vocês quanto de massa deu. Coloquei mais ou menos até metade da forma. A gente tem que dar espaço para a massa crescer, tá? Essa daqui deu 181 gramas, então 180 gramas de massa. Vou fazer na outra, porque não adianta, né, gente? A gente, às vezes, bota um pouquinho mais de massa numa forma do que na outra. Coloquei nessa daqui. Coloquei nessa daqui 180, nessa daqui 170. Vou colocar nessa daqui agora, tirar a tare de novo, ó, porque essa daqui já é outra forminha, tem outro peso. Botei a forma, clico em tare, levanto, coloco. Agora vamos ver quanto de massa vai dar nessa daqui, porque essa daqui vai mais massa. Forminha retangular, vai mais massa que forminha redonda, tá? Se preparem se vocês vão optar pela forminha retangular. Tá? Não adianta. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a forminha redonda, tá? Mas é que esses bolinhos aqui, o pessoal criou um carinho especial pelas forminhas retangulares. Vou colocar um pouquinho mais de massa. Essas retangulares pode passar um pouquinho da metade. Tá? Mais pouquinho. Coloquei aqui, então, nessa forminha aqui deu uma forminha de 340. Deixa eu puxar aqui a minha forminha. Aqui vai dar diferente com essa daqui. Essa daqui que eu tinha colocado um pouquinho menos. Vou colocar agora o restinho da massa que sobrou aqui. Então, esse pão de ló aqui rendeu duas forminhas de 14 por 5, tá? E uma de 18 por 11, certo? Mahari, se eu quiser usar as forminhas redondas, aí vai render 3 forminhas. Dependendo, às vezes, se tu quiser um pão de ló mais baixinho, vai render até 4 forminhas, tá? Mahara, uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar, vocês vão assim, antes de vocês enlouquecer os administradores dos grupos, que eu sei que vocês farão isso, eu já vou falar pra vocês. Mahari, se eu quiser fazer esse pão de ló branco, né? Essa pergunta é a que vai mais pipocar dentro dos grupos. Para fazer o pão de ló branco, o que você faz? Você tira o cacau e substitui por farinha, ou seja, ao invés de ser 220 gramas de farinha de trigo, serão 250 gramas de farinha de trigo e você pode adicionar ainda uma colher de sopa de essência de baunilha. Combinado? Bom, pessoal, massinhas aqui na minha bancada, vou dar umas 3 batidinhas em cada forminha para estourar aquelas bolinhas de ar que ficam, né? E vou levar para o forno. Forno pré-aquecido em 180 graus, somente a parte de baixo do forno. Tem muita gente que bota a massa, o pão de ló para assar com o dourador ligado e isso é fatal para você afundar o seu bolo, para deixar ele cascudo, tá? Então, só a parte de baixo do forno ligada. Para não pré-aquecer demais, pode pré-aquecer ali no máximo uns 10 minutinhos, tá? Mahara, eu sou esquecida, se eu botar para pré-aquecer, às vezes vai passar de 20 minutos. Então, minha filha, é melhor não pré-aquecer, tá? Se você vai conseguir se organizar e controlar o tempo de pré-aquecer o forno, então 10 minutinhos, tá? Vou colocar as minhas massinhas lá agora. E deixo lá assando, tá?
que eu vou falar pra vocês? O tempo. Varia o tempo, tá, gente? Como eu usei forminhas pequenas, essa massa ela vai estar assada ali entre 30 e 35 minutos, mas dependendo da quantidade de formas que você coloca dentro do forno, pode ser que demore 40 minutos, 45 minutos. Depende do forno de cada pessoa, tá? Então, por isso você tem que ter um conhecimento do seu forno, tá? Já tem que ser um casamento mais antigo entre você e o seu forno. Então, aqui eu sei que a massa vai assar rápido, vai dar ali 30 minutos, as minhas 3 massinhas estarão assadas. E aí eu volto para mostrar o resultado das nossas massinhas para vocês. E antes de mostrar o resultado das nossas massinhas, já quero falar para vocês uma coisa importante. Teremos o lançamento de uma grande apostila de bolos de vitrine, que vocês pediram muito, tá? Uma apostila de bolos de vitrine com vários bolos de vitrine. Amanhã eu vou revelar o valor dessa apostila, como é que será liberado o link de compra, para que vocês fiquem bem tranquilos. O horário que será liberado o link de compra, o dia que será liberado, o valor da apostila e todos os bônus exclusivos que vocês que estão aqui dentro deste grupo terão direito ao adquirir a nossa apostila. Então, na nossa próxima videoaula, além de eu ensinar 2 recheios incríveis, com variações para que vocês consigam saborizar mais de 10 tipos de recheio. Além disso, ainda vou passar todas essas informações. Então, vocês não podem perder a nossa próxima videoaula. É a aula talvez mais importante, porque recheio é o que manda num bolo de vitrine. Se o seu recheio for um espetáculo e se você souber chamar a atenção pela decoração do seu bolo de vitrine, acabou, tá? Esse bolo de vitrine vai ser sucesso de vendas, certo? Então não percam a nossa próxima videoaula, porque eu vou passar todas essas informações, quais bolos de vitrine você irá aprender, recheio, quantidade de bolos de vitrine, tudo eu explico na nossa próxima videoaula. Combinado? Então agora é só esperar o nosso pão de ló assar e depois eu vou mostrar o resultado para finalizar a nossa aula. Certo? Então, espera aí! Bom, pessoal, voltamos aqui com a nossa massa maravilhosa e olha como é que ficou o nosso pão de ló. Olha que lindo! Olha que perfeito! O que eu vou fazer agora? Vou desenformar o nosso pão de ló. Eu esperei esfriar bem, tá? Ele já tá soltinho, né? Eu já soltei ele da forma, ó, tá? Se o teu tirou do forno, tá grudadinho porque colocou pouco desmoldante na lateral, vem com uma faquinha aqui passando bem devagarinho na lateral, tá? E ele vai se soltar. Agora, o que a gente vai fazer? Vou desenformar e colocar numa madeira. Bom, vou tirar aqui pro ladinho minhas forminhas. Aqui. Vou tirar aqui. Olha, gente, pão de ló maravilhoso. Aqui ele já tá mais estruturado porque ele já esfriou o suficiente. Se você tira o pão de ló dentro da forma, ele quente, você precisa esperar ele esfriar. Porque se você quiser usar ele quente, ele vai se quebrar todo, vai se rachar, vai esfarelar e você não vai conseguir trabalhar com ele. Então, dê um tempo de descanso para esse pão de ló, tá? Ai, Mahara, eu preciso dar o tempo de descanso de um dia para o outro, que nem a massa manteigada? Não. Pão de ló não precisa tudo isso de descanso, tá? Você pode fazer ele de manhã e usar ele à tarde ou no final da tarde já, se você quiser, tá? Aqui o outro pão de ló. E aqui o nosso quadradinho. Mahara, com essa altura que ficou o pão de ló, eu consigo fazer 2 camadas de recheio? Claro que consegue. Você vai cortar a massa bem fininha, tá? A gente vai falar sobre isso na nossa próxima videoaula, onde eu vou fazer recheio e também vou cortar ele pra gente prensar, certo? Massa pronta. Uma pergunta que eu sei que vocês vão fazer muito também. Mahara, eu posso armazenar o meu pão de ló? Como é que eu armazeno? Eu posso congelar esse pão de ló? Vamos lá. Esfriou completamente o pão de ló? Vou pegar o saquinho, que é o que eu gosto de trabalhar, tá? Mas você pode pegar o quê? Plástico filme. O plástico filme passa um ar de mais organização quando o assunto é congelamento e armazenamento dentro da geladeira, tá? Mas como eu não gosto de trabalhar com ele, eu vou usar os saquinhos, tá? Aqui funciona super bem também.
Então, vou pegar o saquinho. Depois que o pão de ló esfriou completamente, aí eu pego, coloco aqui dentro do saquinho, tá? Tiro todo o ar aqui, ó, e vou fechar, tá? Tiro o ar, ó. Essa parte aqui de trás você pode passar uma fita adesiva, colar aqui, né, pra ficar bem fechadinho, pra evitar qualquer contato com o ar e a umidade de dentro do freezer ou da geladeira. Você vai pegar fitinhas assim, tá? Você encontra em papelaria, tá? E aí eu vou anotar aqui, ó, vou fazer junto com vocês, eu vou anotar aqui a data que eu estou fazendo o meu bolo, tá? Que dia é hoje, produção? 23 de março. Hoje é dia 23 de março, tá? Pão de ló, chocolate. No freezer, e se esse freezer for um freezer que vai estar com uma temperatura bem baixa, eu gosto de colocar ali por 30 dias, tá? Então, eu vou dar 30 dias de validade. Então, quer dizer que vai valer até o dia 23 de abril, tá? Então, eu coloco aqui, tiro o meu papelzinho, coloco aqui em cima do meu pão de ló. E assim, bem bonitinho, é que eu vou armazenar no freezer, tá? Mahara, e se for para armazenar na geladeira? Eu não preciso de todo esse prazo, tá? Já vou falar, deixa eu concluir o freezer. Coloquei no freezer, congelou bonitinho assim, novinho. Quando eu for para descongelar, no caso, Mahara, eu tenho que fazer um bolo na sexta. E quero usar o meu pão de ló que está congelado. Na quinta-feira de manhã, você já vai passar esse pão de ló, tirar do freezer e passar para a geladeira. Ele tem que descongelar dentro da geladeira e não fora da geladeira, tá? Então, tira do freezer, passa para a geladeira. Descongelou na geladeira por completo? Aí sim você tira da geladeira e pode esperar ele ficar em temperatura ambiente. Ou usar ele até mesmo mais fresquinho, um pouquinho mais geladinho. Não tem problema, tá? Agora vamos para o outro processo. Quero armazenar na geladeira, tá? Na geladeira você vai fazer a mesma coisa. Esperou o pão de ló esfriar completamente, tá? E esperar o pão de ló esfriar completamente não é deixar ele por horas em contato com o ar. É tirar do forno, desenformar e esperar ali uns 15 minutos, ele já vai esfriar. Deixa eu pegar aqui o outro pão de ló. Agora eu quero armazenar na geladeira, Mahara. Não preciso de tanto prazo assim. Já vou usar o pão de ló no dia seguinte ou daqui 3 dias. Embalou, bonitinho, fecha bem lacradinho, tá? Não precisa colocar prazo de validade aqui, porque você já pretende usar ele daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você vai colocar na geladeira assim, tá? Assim, na geladeira. Quero utilizar? Tiro da geladeira, corto e utilizo, certo? Simples, fácil e sem mistério, certo? Dentro da geladeira ele vai ter um prazo de validade de 7 dias, mais ou menos, 8 dias no máximo. Freezer, 30 dias. Eu sei que esse prazo de validade no freezer ele pode aumentar, mas isso vai depender da potência do teu freezer. E como eu não tenho como eu saber a potência de cada freezer de vocês, eu estipulo ali um tempo de 30 dias. Mas se o seu freezer for bem potente, porque eu sei o quê? Quanto menor a temperatura do freezer, maior o prazo de validade dos alimentos que a gente armazena ali, tá? Mas vamos trabalhar com 30 dias de validade, eu acho que já é um bom período para quem trabalha com produção maior, para quem vai vender muito bolo de vitrine durante a semana, certo? Mahara, mas como é que tu faria com a massa do pão de ló? Quem conhece a Prof há mais tempo sabe. A Prof vai fazer esse pão de ló de manhã e vai trabalhar com ele à tarde. Ou no máximo, se tiver com uma produção muito grande, a Prof vai fazer esse pão de ló à noite para já utilizar ele na manhã seguinte. Eu gostava de trabalhar assim, com um produto extremamente fresco, né? Macio, novinho, né? Se pudesse ser feito pouco tempo antes, melhor ainda, tá?
Claro, bolo de vitrine não tem como, porque vai ser um bolo que tem que ter estrutura, vai levar decoração, não vai dentro de uma bandejinha que nem fatias de bolo, né? Que nem os bento cake, que são menorzinhos, mas vão protegidos ali dentro. O bolo de vitrine, ele tem que ter um pão de ló estruturado, tá? Então tem que ter esse descanso. Não dá pra tirar do forno e já usar. Ele não vai aguentar o recheio, tá? Então, gostava de fazer à noite pra já usar no máximo no dia seguinte. E assim eu ia ter um pão de ló bem fresquinho, bem novinho, tá? Bem parecido como tá o nosso pão de ló aqui. Certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Esse pão de ló, vocês podem utilizar ele para tudo, para bolo de vitrine, para bolo decorado com chantilly, bolos de aniversário, para bolo no pote, para fazer fatias, o que você quiser, né? Pão de ló é universal, você usa para o que você quiser. Mahara e para bolo de 2 andares, ele também é forte. Ele não é o mais forte. Não é a massa mais forte que tem. A massa mais forte eu considero a massa manteigada, tá? Mas eu sei que é possível também fazer se for um bolo bem estruturado, né? Com todas as etapas de estruturação, um recheio super estruturado, também é possível fazer bolo de andar com essa massa de pão de ló. Combinado? Eu acho que tirei todas as dúvidas de vocês, certo? Então, eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida depois vocês podem tirar dentro dos nossos grupos de WhatsApp. Lembrando, só aceitem mensagens do administrador do grupo. Tirem dúvidas somente com ele. Ele geralmente abre os grupos para que vocês possam tirar dúvidas todo mundo junto, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, né? Então fiquem à vontade. Não esqueçam que amanhã é o grande dia. Vou revelar valor da nossa apostila. Vou revelar todos os bônus que você terá direito. Vou fazer recheios. E possivelmente também já vou ensinar o ponto do chantilly para deixar para nossa terceira aula, né? A cereja do bolo, o melhor glacê do mundo e também as melhores decorações de bolos de vitrine, aquele bolo que você vai vender muito e a nossa estratégia em passo a passo para você vender muito bolo de vitrine todos os dias. Então eu fico por aqui, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, amei essa aula maravilhosa, esse pão de ló, usem com sabedoria, coloquem em prática, me marquem nas redes sociais, meu Instagram é oficial Mahara Bortolotti 1, eu vou ficar bem feliz de vocês me marcar para mim poder repostar e acompanhar quem é que tá colocando em prática, porque não adianta nada você vir aqui participar, pegar a receita e não colocar em prática, gente. Se você não agir, você pode participar da melhor aula de receita do mundo. Nada vai mudar na sua vida. Tem que colocar em prática. Já faz hoje a nossa receita. Coloque em prática a nossa receita. Eu tenho certeza que você vai amar. Você pode fazer qualquer sabor a partir dessa receita de pão de ló. A de chocolate, a branca, pode fazer de churros, pode fazer de frutas vermelhas, o que você quiser. Mas, para facilitar a tua vida, escolhe começar com pão de ló de chocolate e o branco. Ponto. Esses dois sabores de pão de ló é suficiente para você iniciar aí no mundo da confeitaria e fazer muito, 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 muito bolo. E eu tenho certeza que os seus clientes irão amar. Eu fico por aqui, um grande beijo e até amanhã na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!